aula aí do nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é a geografia da indústria, né? Vamos falar sobre o processo de industrialização no Brasil. Por que esse tema ele se reveste de grande importância? Primeiro ponto, a geografia da indústria ela nos diz que toda atividade de industrialização, ou seja, onde se instala aí um complexo industrial, nós vamos assistir a uma transformação muito grande do espaço. O espaço ele torna-se mais urbanizado, acontece um crescimento urbano, a população começa a se transferir para esse espaço em busca de mercado de trabalho, a economia ela é aquecida. Então, além dessa grande transformação do espaço, a gente pode dizer que a atividade industrial, que faz parte do segundo setor da economia, o setor secundário, ela é uma atividade que vai determinar a concentração de capitais, a oferta de emprego e renda dentro daquele espaço. Além de que, toda atividade de transformação da indústria requer buscar a matéria-prima em um determinado ponto, transformar no espaço industrial, elaborar produtos que são importantes para a economia, desde aparelhos eletrônicos, passando por automóveis, produtos da indústria alimentícia, e esses produtos eles são transferidos para grandes centros de consumo. Então, olha a importância para o espaço, para a economia e a importância também em dinamizar sistemas de transporte. Vamos classificar as indústrias? Quanto à classificação, nós podemos classificar a indústria quanto à estrutura, quanto ao modo de produção e quanto também à formação dos seus bens. Quanto à estrutura, a indústria ela pode se classificar como indústria leve e indústria pesada. Geralmente a indústria leve, como por exemplo a indústria de microeletrônicos, a indústria, ela é uma indústria moderna, ela é uma indústria que utiliza tecnologia, menor quantidade de mão de obra e ela pode estar instalada em qualquer lugar do mundo, pois ela não depende da geração de fontes de energia no local, de água ou da própria matéria-prima. Já a indústria pesada, ela é uma indústria geralmente tradicional, ela é uma indústria que ela vai ocupar espaços com mais peso, com mais proximidade da matéria-prima, grandes volumes, dificuldade de locomover materiais. Então ela é uma indústria classificada como indústria pesada, que geralmente é uma indústria tradicional. Quanto aos modos de produção, a indústria ela pode ser maquinofatura ou manufatura. O que é a indústria manufatureira, pessoal? Ela é uma indústria que surgiu lá nos séculos 17 e 18, com o advento da primeira revolução industrial. Ela apresenta grande divisão de tarefas na sua estrutura, possui máquinas mais simples e possui geralmente uma grande carga de trabalho manual. Já a indústria da maquinofatura ou maquinofatureira é a indústria dos adventos da Revolução Industrial. Ela tem sua produção baseada especificamente em máquinas, no uso de máquinas. Produz em grande quantidade, ou seja, produz em larga escala e geralmente o seu sistema de produção é totalmente automatizado. Nós temos aqui o exemplo de uma linha de montagem da indústria automobilística, que mostra bem mais o trabalho de máquinas do que o trabalho humano. Praticamente a gente não consegue ver o operário aqui dentro desse modelo de produção. Bom, e a terceira forma de classificar a indústria é com relação aos bens. Nós temos primeiro as indústrias de bens de produção. Quem que são as indústrias de bens de produção? Também chamado de indústrias de base. Ela é uma indústria pesada, né? Bem representado pela indústria siderúrgica, pela indústria petroquímica. Geralmente a indústria de bens de produção ou indústria de base, ela trabalha um material para poder colocar à disposição das indústrias de transformação. Já a indústria de bens intermediários, chamados também de bens de capital, é aquela estrutura industrial que trabalha com a produção de máquinas, motores e ferramentas. Sem essa indústria aqui produzindo, nós não vamos ter o trabalho de nenhum outro ramo da indústria. E o terceiro tipo de indústria de bens é a indústria de bens de consumo. Nós podemos aqui classificar, né? Como o próprio nome diz, os bens de consumo, eles são bens utilizados
para ser consumidos. Então, eles são determinados como bens de consumo duráveis e não duráveis. O que seriam os bens de consumo duráveis? São aqueles bens feitos pela indústria para durar. Um bom exemplo disso aqui, né, é a indústria automobilística, a indústria de eletrônicos, né, ela trabalha com a elaboração de bens não perecíveis. Já os bens de consumo não duráveis são aqueles feitos para não durar, são consumidos instantaneamente pela população. São geralmente os produtos perecíveis, conhecidos aí, por exemplo, os remédios, as roupas e os alimentos, a própria indústria alimentícia, que é uma indústria tradicional também, mas também se encaixa aqui como indústria de bens de consumo não duráveis. No Brasil, pessoal, no Brasil, a atividade industrial ela apresenta um modelo concentrado. Como você pode ver aqui com a ajuda do nosso mapa, existe uma grande concentração industrial na porção centro-sul do território, ou ainda na região sudeste, a região mais industrializada do país, em segundo lugar, a região sul, e a gente começa a perceber que as outras regiões do nosso país, como a região centro-oeste, o norte e o nordeste, acabam recebendo um papel secundário. Vale dizer que nos últimos anos houve um grande modelo de desconcentração industrial em que parte dessas indústrias começaram a ser transferidos do sul e do sudeste, sobretudo para a região nordeste, que já atingiu aí uns 10% de industrialização dentro desse modelo. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre as fases desse processo de industrialização. Existe uma grande polêmica, né? Muita gente coloca aí 4 fases, outros colocam 3 fases, outros costumam colocar que as fases da industrialização são importantes, extremamente distintas, mas que começam em períodos que às vezes não se alinham. Para você ter uma ideia, tem muita gente que coloca a industrialização no Brasil, considerando ainda no Brasil colonial do século XVI, que eu particularmente acho um pouco fora isso aí, né? Eu prefiro colocar assim, a primeira fase da industrialização brasileira, ela começa ali com um rescaldo do século XVIII, onde a indústria de mineração ela era muito importante, mas que ela fica marcante mesmo com a vinda da família real para o país. Em 1808, a comitiva da família real portuguesa já estava no nosso país e com ela veio uma série de hábitos, né, costumes, hábitos de consumo que acabavam exigindo que grande parte dos produtos consumidos aqui na colônia ainda eram produtos que não necessariamente teriam que vir da Europa. Grande parte deles teriam que ser produzido aqui. Vamos destacar aí algumas indústrias tradicionais, como por exemplo a indústria alimentícia, a indústria metalúrgica, que começou a se desenvolver no Brasil aí a partir de 1808. Esse processo de industrialização, pessoal, ele vai até 1930 e pega o Brasil ainda dentro de um modelo, né, que é apoiado na cafeicultura. A produção do café no Brasil, principalmente na região sudeste, ela gerou capitais, gerou mercado de consumo, facilitou o desenvolvimento de cidades, equiparou os modos de produção aí dentro do espaço do Sudeste, principalmente naquela região ali do Vale do Paraíba, entre Rio de Janeiro e São Paulo, ressaltou a importância do Porto de Santos. Então isso aí acabou gerando um espaço essencial para o desenvolvimento inicial da indústria, na segunda fase de da industrialização dentro do nosso país. Bom, às vezes a gente se pergunta por que o Brasil é tão grande, por que a industrialização não começou lá na Amazônia ou lá no Nordeste, quando teve a primeira economia forte do Brasil, a economia canavieira, né, a economia açucareira. Bom, porque o café já reuniu mais condições para essa implantação da indústria. Olha só, geração de capital, mercado consumidor, a mão de obra começou a buscar aquele espaço, começou a gerar infraestrutura, principalmente transporte e energia para o desenvolvimento da primeira indústria. Então, o que vai acontecer? De 1808, ali com o auge até 1930, nós vamos ter a primeira fase da industrialização. E a segunda fase da industrialização nós vamos ter de 30, com a indústria de Vargas,
né? Esse cara aqui que foi importante, porque ele vai adequar primeiramente o modelo de substituição das importações. Ele vai dizer o que, gente, nessa segunda fase? Que é importante que o Brasil produza e não traga produtos industrializados de fora. Então isso vai gerar uma nacionalização dos sistemas de produção industrial. O Vargas ele priorizava a indústria de base e a indústria de bens de capital, falava ali da importância de desenvolver ferramentas, máquinas, motores, falava ali da importância de ter a siderurgia, a indústria do aço, a produção petrolífera, a extração mineral, tudo isso aí dentro do modelo brasileiro. Então, essa aí vai ser a chamada segunda fase da industrialização brasileira, com o nacionalismo de Vargas, fomentando principalmente a indústria de base. Bom, na terceira fase da industrialização, já é a partir de 1956, nós vamos de 56 a 1990. Em 56 nós temos que ressaltar a figura de JK Juscelino, que vai implantar o chamado Plano de Metas. Esse plano é um plano desenvolvimentista, é um plano que quer projetar o Brasil. A gente costuma dizer até que vem uma primeira onda de modernização na produção industrial brasileira. Juscelino destacou muito a produção na área de energia e infraestrutura e priorizava a indústria de bens de consumo. Ao contrário de Vargas, que queria a indústria de base e a de produção de bens de capital, o JK ele queria bens de consumo. E a gente sabe que a industrialização brasileira ainda não tinha tecnologia suficiente para isso. Então o JK começa a abrir as portas para a entrada das empresas multinacionais que começam a ser atraídas por incentivos. Vamos destacar aqui a indústria automobilística, que com o JK se elevou bastante, E outro grande feito dele foi a construção de Brasília. Essa terceira fase da industrialização brasileira, gente, não é só JK, a partir de 56. Lembrando que vai entrar o período militar, que também continua um modelo desenvolvimentista. É nessa época que os militares vão procurar implementar, a partir de 1968, o milagre econômico brasileiro. Qual era o objetivo desse milagre econômico brasileiro, gente? Colocar o Brasil entre as maiores potências econômicas do mundo. E vai conseguir, com uma grande elevação do PIB e do Produto Nacional Brasileiro. Só que, infelizmente, esse PIB, esse crescimento econômico do nosso país, com desenvolvimento industrial, ele não se encarregou de levar a uma distribuição de renda. E aí se fala muito na produção de uma década perdida, nos anos 80, quando a população ela não tinha acesso a esse crescimento econômico. Mas o milagre econômico brasileiro ele é importante para a industrialização no Brasil, nessa terceira fase. Os feitos militares, como a produção da Zona Franca de Manaus, concentrando a grande produção de eletrônicos, o desenvolvimento dos parques industriais em Recife, Fortaleza e Salvador, o complexo industrial curitibano no sul do país e, como se não bastasse, falar ainda do crescimento industrial na região sudeste. Então essa terceira fase da industrialização brasileira vai de 56 com o JK, passa o período militar e vai até os anos 90. Nos anos 90, nós podemos colocar aí que começa a quarta fase. É o período de grande estabilidade econômica, afinal de contas vai se passar por uma década perdida de grandes dificuldades socioeconômicas. E aí o que vai acontecer? O Brasil ele começa a abrir a sua economia para o capital externo. Bom, a reboque desse modelo vem também o Programa Nacional de Desestatização, ou seja, muita coisa que era do Estado produzido com capital nacional vai ser aberto para a utilização, mas o Brasil também vai ter um crescimento econômico bem expressivo, fruto da busca do comércio externo, a busca pelo mercado externo. Bom, vai ter também uma onda de neoliberalismo e globalização. Lembre-se aí uma das primeiras frases do Fernando Collor, que foi o quê? Os carros produzidos no Brasil são verdadeiras carroças.
Com isso, ele abre uma política de incentivos para trazer as grandes montadoras alemãs, francesas, norte-americanas, japonesas para o Brasil. Aí vem a Honda, Mitsubishi, a Volkswagen, Mercedes-Benz, né, a Ford. Todas essas empresas, algumas delas já tinham chegado no Brasil. Para você ter ideia, a Volkswagen ela é de 53, mas ela vai trazer grande tecnologia para melhorar a produção automobilística no nosso país. E aí o Brasil vai se inserir num mercado globalizado na relação de compra e venda de produtos industrializados. Bom, também uma onda de neoliberalismo, onde as empresas privadas começam a atuar muito fortemente sobre o Estado, que não é bom e que gera impactos também no social. E é também dentro desse processo que a gente vai ver de uma maneira mais forte a descentralização da indústria. Beleza, Emerson, a desconcentração industrial ela acontece no Brasil desde a década de 70, né, quando os primeiros feitos, né, no governo militar, com a construção da Zona Franca de Manaus, a industrialização no Nordeste e no Sul do país, começou a tirar um pouquinho a produção da indústria do Sudeste. Olha só como é que ela era concentrada, gente. Em 1970, 87% da indústria no Sudeste. Né? E veja que vai diminuindo. Qualquer gráfico ele vai mostrar uma redução, né, de 74, 52,9%, 52%. E o que significa aumento também nas outras áreas, principalmente no sul do Brasil, que vai ter um crescimento muito forte desse desenvolvimento industrial. Hoje a gente pode falar numa industrialização no Sudeste na casa de 60%, acompanhado de perto por quase 30%, por volta de 30% na região Sul. O Nordeste chegou, né, a casa de 11,4%, 11%, fruto dessa desconcentração da indústria, e as outras regiões, no caso a região Norte, a região Centro-Oeste, que tem uma participação menor no desenvolvimento industrial brasileiro. Então são 4 fases que foram trabalhadas por aqui, e esses são os principais tipos da industrialização. Próxima aula a gente volta um novo assunto. Valeu, pessoal, um abraço e até a próxima aula. Bons estudos!